Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa aula gravada. Hoje o nosso tema é Estado Novo e vamos passar direto, então, para a nossa apresentação de tela. É isso? Estado Novo é um ponto muito importante, muito pedido em provas, né, que vocês vão enfrentar aí mais à frente e, portanto, então, nós vamos fazer a primeira parte, então, colocando as características iniciais. Todos sabem, Estado Novo é a ditadura varguista, ditadura aberta a partir de 1937, depois do golpe de 10 de novembro, pela aquela situação toda do Plano Cohen, não é isso, o período de meados da década de 30, a radicalização que acontece na conjuntura internacional, fascismo, antifascismo, fascismo, comunismo, se foi transplantada para o Brasil, Ação Integralista Brasileira, Aliança Nacional Libertadora e Intentona Comunista. A partir daí, o Estado brasileiro, antes mesmo da Intentona, já no início do ano de 1935, implantou a Lei de Segurança Nacional e, a partir daí, reforçou as práticas, né, de defesa do Estado, a legislação de defesa do Estado, né, considerado que o Estado era a garantia para que a sociedade pudesse impedir que grupos radicais ameaçassem os valores brasileiros. E realmente, em 1937, em novembro, Vargas articulou, né, com diversos setores da sociedade, com apoio de diversos setores da sociedade, um golpe de Estado, né, apoio das Forças Armadas, de setores do empresariado, até mesmo de setores sindicais, as camadas médias preocupadas com o avanço do comunismo, que o Plano Cohen, né, tinha colocado na ordem do dia outra vez, lembrando do que tinha acontecido em 1935. E aí, imediatamente, o golpe ele fechou o Congresso Nacional, fechou o poder legislativo em todas as esferas, ou seja, federal, estadual e municipal, né, e o governo implementou, então, outorgou uma Constituição. Essa Constituição foi chamada por muitos de polaca, porque teria, né, uma inspiração de certos dos seus artigos na Constituição polonesa da década de 30. Então, essa Constituição foi elaborada por Francisco Campos. Ela já estava pronta antes do golpe, evidentemente, não é isso? Porque mal o golpe foi aplicado, confirmado, né, o domínio, né, pelas Forças Armadas a favor do golpe em todo o país, o presidente Getúlio Vargas, então, fez a outorga dessa Constituição. Essa Constituição tem uma característica importante, ela é extremamente centralizadora, mas o interessante é que ela, na prática, ela nunca foi aplicada. Isso você não vai ver numa prova de vestibular, mas vamos trabalhar aqui de forma mais ampla, perfeito? Ora, está aqui, né, o preâmbulo da Constituição. O presidente da República, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, a paz social que está profundamente perturbada por dissídios partidários, por aqueles que querem a luta de classes, pelo conflito ideológico, né, cada vez mais exacerbado, que pode, inclusive, propor a situação de violência, tudo bem? Atendendo a esse estado de apreensão pela infiltração comunista, lembre-se do Plano Cohen, que era um plano falso, mas de qualquer maneira foi o pretexto para o golpe, atendendo que, sob as instituições anteriores, ou seja, as instituições baseadas na Constituição de 1934, não tinha-se condições de preservar a ordem, a paz, a segurança, o bem-estar da população, apoiado nas Forças Armadas, tá? E inspirado pela opinião pública, ou seja, ele está representando aqui, né, o sentimento mais vivo de todos os setores da sociedade, resolve assegurar à nação sua unidade, respeito à honra, decretando essa Constituição. E ele diz que a Constituição se cumprirá, tá, a partir de hoje em todo o país. Hoje é o 10 de novembro de 1937. Né? É interessante.
Aqui eu coloquei para vocês alguns artigos da Constituição sobre o que o presidente da República pode fazer, não é isso? Qual seria o mandato presidencial, a criação de um Conselho de Economia Nacional para, né, dirigir a economia brasileira, é a lógica da centralização. A ordem econômica fala do sindicato que é livre, tudo bem, porém, somente o sindicato reconhecido pelo Estado poderia ter representação legal. Significa, voltamos ao unitarismo sindical. Greve e lockout. Lockout é uma greve patronal. São declarados recursos antissociais e, portanto, são proibidos, perfeito? Mais um elemento repressivo aqui. No caso, a defesa do Estado tem um capítulo especial que fala da possibilidade de declaração do estado de emergência ou do estado de guerra interno, tudo bem? Em caso aqui, né, de todas essas possibilidades, e o que derivaria do estado de emergência. Durante o estado de emergência ou o estado de guerra, os atos que forem praticados não poderão ser assunto para a justiça, os tribunais, os juízes, ou seja, não se poderia posteriormente contestar, não é isso? Qualquer tipo de ação do presidente da República tomada a partir do estado de emergência e do estado de guerra. Aqui, as disposições transitórias finais, que por incrível que pareça são mais importantes, e eu destaquei, e é isso que é importante você perceber, foi declarado no próprio momento em que a Constituição foi outorgada o estado de emergência do país. Então, isso significa que todos os artigos da Constituição, na verdade, eles não estão mais sendo exercitados, porque a Constituição, ele dizia que existiria um poder legislativo, que existiria um plebiscito para referendá-la ou não posteriormente, que o mandato do presidente seria de 6 anos. Ora, como foi decretado imediatamente o estado de emergência, uma série de artigos constitucionais foi suspensa. Portanto, embora existisse a Constituição, ela não foi aplicada plenamente. Isso não significa que a Constituição era democrática, não era, tudo bem? Mas a verdade é que Vargas se utilizou de um elemento, de um artigo da disposição transitória para governar todo o período, praticamente, de novembro de 37 até 45, sob estado de emergência. Isso vai começar a terminar no início do ano de 45, mas a gente vai estudar isso quando estudarmos a crise do Estado Novo. Como uma das primeiras providências do governo foi proibir todos os partidos políticos foram proibidos. Política foi considerada, política partidária, um problema que quebrava a união nacional, era isso que o Estado Novo, em tese, buscaria, já veremos. Tá? Os integralistas, um setor da ação integralista brasileira, não aceitou e tentou um golpe de Estado. Tudo bem? O golpe integralista, o putsch de 38, tá certo? Aqui Vargas anunciando pelo rádio o novo regime, perfeito? E Francisco Campos, aqui de óculos, é o autor da Constituição. Filinto Miller era o chefe de polícia do Distrito Federal e um encarregado de garantia pela repressão à ordem, e aqui o general Eurico Dutra, o ministro da Guerra, que foi o grande fiador do golpe do Estado Novo dentro do Exército. Tá? Eu estava colocando antes, perdão, o Putin integralista. Está aqui. Tá? Eles tentaram matar o presidente da República, cercaram o Palácio Guanabara, tudo bem, houve combate com a guarda presidencial, as Forças Armadas foram chamadas e reprimiram esse movimento. O golpe integralista fracassado de 38, tudo bem, fez com que Getúlio Vargas se colocasse na seguinte posição, tá vendo? Eu sou o elemento do centro, eu sou um moderado entre as tendências radicais, já eliminei o comunismo, né, lá na intentona de 35, e quando eles tentaram com o plano Cohen uma tomada do poder, perfeito? E agora estou eliminando os integralistas. Então Vargas aparece como uma figura que não é nem de direita nem de esquerda e que pode, né, digamos, ser o condutor da sociedade brasileira para tempos, né, de desenvolvimento, de paz e de segurança. Tudo bem? Importante, tá? Vargas percebeu o tempo todo, sempre foi muito hábil, que ele tinha que deixar uma porta aberta para
o retorno a uma situação de normalidade sob o seu controle, de normalidade mais, digamos, democrática sob o seu controle. Então, mesmo durante o Estado Novo, alguns ministros, tá, que compuseram o seu ministério eram de tendências, né, digamos, contrárias, não completamente ao golpe, ou completamente, que isso não seria possível, ou a um regime ditatorial. Acreditavam alguns que essa ditadura era necessária por um período, devido à situação de meados dos anos 30. Porém, tá, esses ministros, em determinados momentos, quando, né, principalmente depois que começar a Segunda Guerra Mundial e o Brasil aderir às posições norte-americanas, vão ser um caminho para um retorno, né, sob comando do próprio governo, de uma legalidade constitucional, no caso mais liberal. Perfeito? As bases fundamentais do Estado Novo foram o unitarismo, ou seja, enorme concentração de poderes no executivo estadual. Os interventores passaram a governar os estados. Voltamos ao que tinha acontecido pós-Revolução de 30, ou seja, o presidente nomeava, o ditador, no caso, nomeava os governadores de estado, que eram interventores. Se nomeava, podia demitir. Não existe autonomia nos estados. Os poderes legislativos todos foram eliminados, o presidente passou a governar por decreto-lei, tudo bem? E para mostrar que o unitarismo era uma realidade, em novembro, poucos dias depois do golpe, foi realizada ali no Roosevelt, na Praça do Roosevelt, aqui no Rio de Janeiro, na capital federal, uma cerimônia com a queima das bandeiras estaduais. E essas bandeiras substituídas por bandeiras do Brasil. E ali Vargas fez um discurso, tudo bem, colocando que só existia o Brasil, que as velhas rivalidades acabavam, as rivalidades estaduais, que não existiam mais paulistas, mineiros, gaúchos, o que existia agora eram os brasileiros. Isso era o sonho dele desde o primeiro momento lá da Revolução de 30 em termos político-ideológicos. Perfeito? Se vocês tiverem curiosidade, no YouTube, se você colocar lá cerimônia da cremação das bandeiras ou da queima das bandeiras estaduais, vai ter um pequeno vídeo de uns 2 minutos, não chega nem a isso, mostrando essa cerimônia e um trecho do discurso de Getúlio Vargas. Perfeito? Voltando aqui, para a gente encerrar, o poder judiciário subordinado ao executivo, então unitarismo, a extrema centralização no governo federal, no executivo federal, é um ponto fundamental do regime. A importância das Forças Armadas, porque Vargas sabe que precisa do apoio do oficialato das Forças Armadas, principalmente do Exército, para garantir esse regime forte. Por isso, Vargas fez alguns movimentos em relação a esses grupos militares. Primeiro, sempre os valorizou, ou seja, com reajustes de salário sempre correspondentes, no mínimo, ao processo inflacionário ou maior do que ele. Então, a valorização da carreira militar. O reaparelhamento das Forças Armadas, a modernização das Forças Armadas, sempre também foi uma preocupação do regime do Estado Novo, ou seja, principalmente quando o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, a questão da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, tem uma relação direta com esse projeto de reaparelhamento, de modernização, para atender os reclamos dos militares. E, por último, a utilização de muitos oficiais em cargos, né, ligados ao Executivo Federal, em cargos de direção, seja em ministérios, fosse também nos departamentos nacionais, nos órgãos, né, de administração pública que são criados de forma centralizada a partir do Estado Novo. Então, eu encerro por hoje, por essa aula, a minha apresentação, né, em relação ao Estado Novo. Volto aqui a me apresentar a vocês, perfeito? E me despeço agradecendo a paciência, que vocês estejam bem, saúde e paz para todos os seus familiares e amigos também. Tá? Um abraço.